E aí, pessoal, tudo bem? Estava aqui pensando na seguinte pergunta: seria a falta de foco o motivo de não alcançarmos nossas metas? Eu acredito que sim, em grande parte. E é por isso que sempre se dá esse movimento todo início de ano, da gente praticamente repetir as mesmas listas de desejos para o ano que segue. Não sei se você fez alguma listinha de metas que você tentou alcançar ao longo do ano de 2021 e que você não conseguiu cumpri-las e, bem, você está perdoado, porque o ano de 2021 realmente foi bastante complicado, já não bastava o ano de 2020. Agora, é interessante reconhecer que quando a gente não se foca naquilo que a gente quer alcançar, se torna bem mais difícil, não é verdade? Claro, porque a gente não pode esperar as melhores condições para a gente lutar pelo que a gente quer. A gente foi obrigado a aprender na raça que em 2020 e 2021 que se a gente não arregaça as mangas e vai de que se a gente não arregaça as mangas e vai lutar pelo que a gente quer, as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. E se a gente não dedica o esforço necessário nas tarefas diárias em prol do que a gente quer alcançar, aí é que a coisa complica bastante. Para quem me conhece lá de muitos anos atrás, 20 anos atrás, eu era conhecido como uma pessoa que começava tudo e não terminava nada. Eu queria estudar distintos cursos superiores, queria trabalhar em distintas áreas, queria alcançar distintos objetivos, agora distintos mesmo, bem diferentes uns dos outros. Começava a trabalhar em prol daquilo e nunca terminava. E isso não me levava a lugar nenhum. Obviamente que você sempre vai aprendendo em cada experiência de sua vida, mas você não pode passar toda a vida tentando, começando distintos projetos e não terminando nenhum. Isso não é saudável. Então, mais importante do que ter uma listinha de todas as metas para o ano de 2022, metas a cumprir, talvez seja o momento da gente pensar muito bem em quais estratégias nós utilizaremos para alcançar cada uma delas. Repito, mais do que escrever uma listinha com metas, porque muitas delas nós já temos de memória, não precisamos de uma lista. Agora, se a gente tem as metas bem claras e a gente não investe no processo, vai chegar o início de 2023 e a gente vai estar com a mesma lista de metas e a gente não vai chegar em lugar algum. Eu, particularmente, quando finquei o pé no chão, como se diz, e decidi tudo que comecei, levar a sério, trabalhar de maneira inteligente para cumprir cada uma das metas, passo a passo, respeitando o processo, foi quando as coisas começaram a dar certo para mim. E não faz muito tempo não. Se estou na filosofia há mais ou menos 16 anos, foram nos últimos 5 anos que minha vida deu uma guinada importante. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de realização profissional e pessoal. Isso porque eu comecei a pensar em metas, a estipular metas mais concretas, mais aterrizadas, como a gente fala aqui no Chile, e a trabalhar de maneira mais inteligente em prol da realização e do cumprimento de cada uma delas. E nesse processo vão aparecendo outras micrometas que você vai alcançando e isso vai potencializando o processo para alcançar as metas maiores. E no fim das contas isso se transforma numa bola de neve. Agora nos exige um grande compromisso. Um compromisso nas bases. Se a gente não trabalha bem na base, pensando naquilo que a gente quer alcançar, ou se a meta não é alcançável a partir do que você é e o que você tem de ferramentas para trabalhar
em prol disso, fica bastante complicado. Então, a resposta à nossa primeira pergunta de que se a falta de foco é a grande protagonista nesse incumprimento ou insucesso no cumprimento de nossas metas, eu poderia dizer que sim, mas não é só a falta de foco. A falta de foco é um dos elementos que prejudicam o seu planejamento em prol do cumprimento e realização de suas metas, dos seus sonhos, dos seus objetivos. E faz com que você fique travado em sua vida. Profissional, pessoal, emocional, de relações interpessoais, em tudo. Não estou falando só de dinheiro, não estou falando só de trabalho. Aqui a gente está falando de maneira global. A gente está falando do nosso desenvolvimento como pessoas. E se eu me desenvolvo como pessoa, se eu adquiro o bom hábito de trabalhar em prol das minhas metas de maneira aterrissada, com um processo respeitando as minhas limitações, isso vai gerar repercussões em todas as dimensões de minha vida. Então fica aí esse desafio para você e esse desafio para mim. Que a gente possa encurtar a nossa listinha de metas e que a gente possa potencializar o processo, para que de uma vez por todas a gente sonhe um pouquinho menos e trabalhe um pouquinho mais em prol daquilo que realmente a gente quer e mais do que realmente a gente quer, aquilo que pode nos fazer melhores. Ok? Te deixo um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Nos vemos. Tchau!